Vossa Excelência, poderia falar sobre o principal objetivo da visita oficial que a Vossa Excelência está a fazer aqui no Japão? O principal objetivo desta minha visita oficial ao Japão é procurar estreitar cada vez mais os laços de amizade e de cooperação existentes entre os nossos dois países, entre Angola e o Japão. A única vez que cá estive na condição de chefe de Estado foi em 2019 para participar do TICAD. E quais seriam os setores de cooperação que Angola está a priorizar dentro desses laços de cooperação entre o Japão? Nós vemos ontem no Fórum de Negócios que se trataram muito os setores de economia e investimento. É assim mesmo? Sim, confirmo. Portanto, nós estamos interessados em ver maior investimento privado angolano no Japão e, igualmente, investimento privado japonês em Angola. Tem havido até aqui algum investimento privado japonês em Angola, mas gostaríamos de ver numa dimensão bem maior e acreditamos que isso vai acontecer tão logo nós consigamos assinar, e está para breve, o acordo de proteção recíproca de investimentos. Portanto, nós gostaríamos de ver o investimento privado japonês em Angola nos setores no setor energético, incluindo energias renováveis, no agronegócio, nas pescas, no turismo, na indústria extrativa, na indústria farmacêutica. Em princípio, são esses os domínios em que nós gostaríamos de ver, sem prejuízo dos investidores, eles próprios, poderem escolher onde pretendem investir. Como o senhor avalia o encontro com o premier japonês, senhor Kishida, ontem? Foi um encontro de trabalho bastante produtivo, que acabou por se prolongar também com este caráter de trabalho durante o jantar que tivemos a honra de participar, portanto oferecido pelo Primeiro-Ministro, onde aproveitamos a oportunidade de abordar não apenas questões das nossas relações bilaterais, como também alguns dos assuntos mais quentes da atualidade internacional. E esses assuntos mais quentes do momento incluem, por exemplo, os conflitos da Ucrânia e na Rússia? Sim, com certeza, com certeza. Hoje, falar-se de política internacional sem se falar deste conflito é quase impossível, né? Portanto, embora tenhamos abordado também outras questões de outros pontos do mundo, mas sem sombra de dúvidas que a nossa atenção centrou-se no conflito russo-ucraniano, que, como todos nós sabemos, portanto, prejudica não apenas a Ucrânia e os ucranianos, mas acaba por atingir todo o planeta. Portanto, é um conflito que criou a maior crise humanitária que se conhece depois da Segunda Guerra Mundial, uma grande crise alimentar, uma grande crise energética. Portanto, um só conflito criou todas essas crises que o mundo está a viver. Obviamente, quem mais sente são os ucranianos e os europeus. E quais são os impactos que os conflitos na Ucrânia estão a exercer para Angola? Bom, sobretudo do ponto de vista do custo dos alimentos importados. Portanto, Angola, embora seja produtora de alimentos, mas importa uma boa parte e, sobretudo, as commodities, o trigo e outros cereais que são importados por Angola vêm a preços bem acima daqueles que eram praticados antes do início do conflito. Por falar na situação de importação de artigos, Angola veio a desenvolver uma série de atividades diplomáticas de importância. Por exemplo, recebeu
ministro das Relações Exteriores da Rússia, senhor Lavrov, e também a Vossa Excelência visitou Estados Unidos. Então nós vemos as atividades muito intensas e de importância que Angola está a desenvolver. E como que, então, Angola vai se posicionar perante essas crises e conflitos na Ucrânia? Bom, a posição da Angola com relação à guerra na Ucrânia, a nossa posição é muito clara. Portanto, nós condenamos a guerra na Ucrânia e trabalhamos no sentido de, portanto, trabalhamos conjuntamente com outros parceiros internacionais, outros países, no sentido de se conseguir rapidamente um cessar-fogo e dar-se início a negociações para se alcançar uma paz que seja duradoura, não apenas para a Europa, mas para o resto do mundo. Portanto, que se consiga uma solução que não ameace, portanto, a paz e a segurança internacional. Esta é a posição da Angola. Quanto ao facto de termos estado com uma diferença de poucos dias em Washington, D.C. e logo a seguir em Luanda, termos recebido o ministro Sergei Lavrov da Rússia, isto só demonstra que Angola está com uma diplomacia bastante dinâmica, e isso é bom na medida em que nós utilizamos esse instrumento importante que os Estados têm, que é a diplomacia, colocando ao serviço da construção da paz e da segurança mundial. Então, Vossa Excelência, o senhor será assim uma espécie de ocupará uma posição neutra entre os Estados Unidos e a Rússia daqui em diante? Bom, neutralidade como? O conflito neste momento é entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, não entendo a razão de ser da sua pergunta. Eu gostaria de fazer essa pergunta em relação aos conflitos da Ucrânia e também à situação geral da política internacional. Bom, com relação à situação geral da política internacional, em princípio, Angola mantém relações com ambos os países que acabou de citar. Nós temos relações com a Rússia da mesma forma que temos com os Estados Unidos da América. Isso é domínio público. Na política não vale a regra da exclusão. Se você é amigo de alguém, tem que ser inimigo do outro. Isto não funciona assim. Bom, uma outra pergunta é que o povo japonês, ultimamente, está um pouco preocupado com a grande presença dos chineses no continente africano. Como a Vossa Excelência vê a presença massiva da China no continente africano? Bom, eu agradecia que me explicasse primeiro as razões da vossa preocupação. Diz que o Japão está muito preocupado com a presença chinesa em África. Tem que me explicar primeiro por que razão é que vocês estão preocupados para que eu possa responder com propriedade. É que os japoneses pensam que com a grande presença da China, os japoneses estão a perder seu poder de influência para os países africanos. Bom, nas relações internacionais deve haver espaço para todos. Eu há bocado dizia isso e repito, a lei da exclusão aqui não funciona. Se alguém está presente, não significa dizer que os outros devem ser afastados, devem ser corridos. Não é assim. Todos são bem-vindos. E num mundo globalizado como o nosso, a concorrência que acabará por ditar quem ficará na posição mais forte ou na posição mais fraca. Os grandes investimentos chineses estão na Europa e nos Estados Unidos da América. E de formas que nós não entendemos quando se pretende alertar os governantes africanos para terem cuidado com a presença chinesa. Os chineses estão na América em peso, compram empresas na América, compram empresas na Europa. Os americanos e os europeus não têm medo da presença chinesa
e alerta-nos para que nós, os africanos, tenhamos medo da presença chinesa. Fica difícil de entender, salvo se tiver uma explicação mais convincente. Como que vai ser o engajamento de Angola na política internacional envolvida pelo Sul Global? A pergunta não está muito clara, mas nós queremos sempre jogar um papel que seja considerado positivo. E é o que estamos a fazer até a presente data, sobretudo na nossa região ou nas nossas regiões, uma vez que Angola está inserida em mais do que uma, na região dos Grandes Lagos, na região da África Central. Portanto, queremos jogar um papel que seja positivo para a união dos povos, para o desenvolvimento econômico não apenas do nosso próprio país, mas de uma forma geral de todo o continente africano. É sobre a China também. A China é um país que já investiu mais Angola entre os outros países do mundo todo. Fez um financiamento maior até o momento. Como que Angola vai se relacionar com a China daqui em diante? Bom, nós temos que ser muito precisos em certos conceitos. Uma coisa é investir, outra coisa é financiar. Financiar é emprestar dinheiro. O que a China fez durante esses últimos anos em Angola foi, sobretudo, atribuir linhas de financiamento ao governo angolano para a construção ou manutenção de infraestruturas públicas. Portanto, são dinheiros que constituem a dívida que Angola tem para com a China e Angola já tem vindo a reembolsar ao longo dos últimos anos. Isso é completamente diferente do investimento privado chinês. O investimento privado chinês em Angola é reduzíssimo, é mínimo, é muito pequeno em comparação com o financiamento que prestaram ao governo angolano. Como é que nos vamos relacionar com a China daqui para frente? Bom, da mesma forma que o temos feito até aqui, portanto, procurar manter boas relações de amizade e de cooperação, mas, sobretudo, procurar honrar com o compromisso que o país tem de pagar a dívida que tem para com a China, como fizemos com relação a outros países que também, portanto, consideram créditos ou financiamentos a Angola. Portanto, se o financiamento é favorável ou não é favorável, uma vez assumido, quem tomou o empréstimo tem o dever, tem o compromisso de reembolsar nas condições que foram negociadas. Bom, nosso tempo esgotou. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Arigato. 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 Obrigado. Ok.